Olá! O Depois da Aula de hoje, em parceria com o NERA, Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, traz o tema A Promoção da Igualdade Racial. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui no estúdio, da nossa magnífica reitora, professora Sara Pedrini Martins, diretores acadêmicos, coordenadores, a plateia e a você, que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. O Depois da Aula começa agora. Vamos conversar hoje com Maurício Pestana. Ele é ex-secretário municipal de promoção da igualdade racial desde o governo municipal Fernando Haddad, acumulando mais de 3 décadas dedicadas à questão racial. Afirma, ao falar de sua atuação de jornalista, escritor, publicitário, cartunista e autor de mais de 50 publicações, algumas das quais publicadas também no exterior, com foco nas desigualdades raciais brasileiras. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Aqui também, para compor a entrevista, temos os alunos de jornalismo Gabriel e também a aluna Gabriele. E para começar essa discussão, Maurício, vamos começar com a pergunta-chave. O que é racismo? Bom, o racismo é um sistema, de opressão muito grande, que utiliza diversas facetas para discriminar, para separar, para minimizar uma determinada etnia, uma determinada raça, enfim. O racismo, ele utiliza do preconceito, da discriminação e de outras formas de separar a população para que uma outra população seja privilegiada, Então, racismo é isso, racismo é um sistema, mas às vezes as pessoas confundem muito racismo com discriminação e com preconceito. Preconceito você pode ter contra o negro, você pode ter o preconceito, é um preconceito que você não conhece, pode ser contra o nordestino, pode ser contra, enfim, mulheres, a discriminação também. Agora, o racismo não, o racismo é um sistema. Quando você não vê, por exemplo, negros em destaque ou no poder, por que esses negros não estão em destaque, não estão no poder? Porque ele utiliza de diversas facetas para que essa população seja discriminada ou que não tenha acesso ao poder. E o senhor enxerga o sistema de cotas como algo para resolver esses problemas raciais no Brasil? As cotas, eu acho que foi muito mal divulgada no Brasil e muito mal colocada, porque na realidade quando você fala de cotas, é uma parcela, é um fator, apenas uma ferramenta de um programa maior, que é um programa de ação afirmativa. Os programas de ação afirmativa, por onde eles passaram, não só nos Estados Unidos, como na China, como na Índia, em vários locais onde você tinha uma parcela da população que ela era discriminada e ela não tinha acesso ao que uma parcela significativa da população tinha. Então, você fez várias ações. Então, as cotas, elas é uma das ações, mas você pode ter ações que são na educação, que são no mercado de trabalho, que são no investimento, que são no financiamento. Nos Estados Unidos mesmo tem isso, para grupos minoritários. Eles chamam de minoritários. Minoritários no sentido de poder, Porque, por exemplo, você não pode falar que o negro é uma minoria no Brasil. Nós somos 53% da população. Você não pode dizer que as mulheres são minorias. Elas são minorias, as mulheres e os negros, no poder. Quando você pega, por exemplo, um ministério como o de agora, que não tem apenas uma mulher negra como ministra, aí você é minoria, porque você só é um. Quando você pega a direção das grandes empresas, quando você pega um estado como São Paulo, que não tem um secretário negro, quando você pega a prefeitura de São Paulo, que não tem um secretário negro, então nós somos minorias. Aliás, nós não somos minorias, nós nem existimos, porque nós não estamos lá. Então o Brasil é um país racista? E eu considero o Brasil talvez o país mais racista do mundo, Eu costumo dizer porque aqui no Brasil o racismo deu certo. Em qualquer outro local do mundo, nos Estados Unidos, na África do Sul, onde esse sistema tentou se instalar, houve uma reação muito grande, Houve um enfrentamento mesmo da população, inclusive organizado. Não que nós negros não sejamos organizados, é que o racismo aqui é muito organizado.
é muito bem organizado. Então essa seria a principal diferença entre o racismo aqui e o racismo lá fora em outros países? Eu acredito que sim, aqui ele foi muito eficiente. Primeiro que ele tira uma coisa que dificulta muito a sua luta, né? O racismo aqui ele ataca a identidade. Quando você utiliza de diversos, como eu havia dito no início, de diversos fatores, de diversas formas, né? Desde a educação, que nós sempre fomos menosprezados na educação, na comunicação, que nós nunca aparecemos. Então, o racismo, a nossa não presença em sistemas de poder mínimo, né? Então ele utiliza de um sistema muito bem aparelhado que exclui essa imensa população negra, né? Enfim, de usufruir tudo aquilo que ela criou, né? Porque é bem importante dizer que durante 380 anos, desses 500 anos de Brasil, foram construídos pela mão de obra negra dos escravizados. E o racismo, ele só existe porque existe o conceito de raça ou só existe raça porque existe o racismo? Olha, você tem que pegar onde é que começa isso, né? Vamos pegar o caso brasileiro, né? Os escravizados que vieram para cá para construir o Brasil, eles não vieram por um outro motivo, eles vieram porque eles eram negros. Então aí você já criou um sistema de raça. Eram os negros que eram os escravizados, não eram os brancos, né? Aqui no Brasil, durante 380 anos, foram os negros que eram escravizados, não eram os brancos. E depois você cria um sistema que exclui essa imensa população de ex-escravizados, você joga esses ex-escravizados para as favelas, para os becos, para a exclusão, e uma parcela de brancos que começa a ter privilégios na educação, privilégios no trabalho. E você teve um sistema aqui no Brasil muito mais perverso que em qualquer outro país das Américas, que você teve o Estado brasileiro financiando a vinda, né, de europeus, dizendo aqui que os ex-escravizados eles não tinham competência para tocar a lavoura, ou o trabalho, ou o país queria se formar, ou seja, se excluiu. Existem documentos também que mostram isso, que no Brasil havia uma perspectiva de que em 100 anos os negros seriam extintos, ou seja, eles iriam morrer, não iriam se reproduzir, enfim, o Brasil seria um país branco, como a Argentina também tinha esse projeto e a Argentina quase que conseguiu. Só que no caso brasileiro não deu muito certo. Continua a população sendo majoritária hoje, maior do que a população branca, e é a população que é discriminada, que recebe o preconceito. E qual a importância de se discutir isso, principalmente em sala de aula? É fundamental, porque eu costumo dizer que, enfim, é uma frase que também é muito comum em todas as discussões que você vai falar sobre a questão racial, é que a criança não nasce com preconceito, a criança não nasce. Ela é educada, ela é ensinada, ela é doutrinada numa sociedade racista. Como é que você começa a mudar isso? Você começa a mudar isso na escola. Então, durante muitos anos, a gente lutou para que tivesse uma lei que obrigasse o ensino da história da cultura negra e dos afrodescendentes nas escolas. Essa lei já está com 10 anos que finalmente ela foi aprovada e ela precisava ser trabalhada, e hoje a gente vem tentando fazer vários projetos dentro das escolas, porque a gente acha que é o início. Mas não é só na escola, é no dia a dia que a gente tem. A luta contra o racismo tem que ser uma luta cotidiana, para que a gente crie uma sociedade melhor. E quanto a esses projetos, quanto ao Plano Juventude Viva? Olha, o Juventude Viva foi uma das formas que o Estado brasileiro, né, que chegou a uma conclusão de que a morte de jovens negros na periferia era algo assustador, né, estarrecedor, né, se você pega os números, né, os números de jovens negros mortos na periferia no Brasil é maior do que muitas guerras em andamento no mundo, né? Então o Estado brasileiro criou um programa, que é o Juventude Viva, que era para tentar levar a cidadania, levar a cultura, levar a informação nas regiões mais sofridas e mais de impacto da violência contra o jovem negro, né? É um programa que está em andamento, em alguns locais deram certo. Aqui na prefeitura, quando o prefeito Fernando Haddad era prefeito, a gente avançou bastante. Hoje eu não sei como é que está, se ele está tendo continuidade. E, Gabriel, gostaria de falar um pouquinho com o Maurício?
Durante muito tempo, a mídia retratou os negros como marginalizados, a mulher negra sexualizada, e veio a revista Raça, que trouxe ao contrário, mostrou a beleza da mulher negra, mostrou a cultura, comportamento. E como é abordado hoje esses temas na revista e quais os temas que têm mais representatividade dentro das publicações? Bom, é importante dizer que a revista Raça ela tem 20 anos, né? Fez 20 anos no ano passado, nós estamos indo para 21 anos. E o Brasil mudou muito nesses 21 anos dentro da questão racial, né? Quando a revista Raça surgiu, nós tínhamos um problema sério de visibilidade na mídia, muito sério. A gente não aparecia. Para você ter uma ideia, tem um famoso publicitário aí que é autor de uma frase no meio publicitário, que você não poderia colocar negros na capa, porque se você colocasse negros na capa de uma revista ou de um jornal, essa revista fatalmente seria levada ao prejuízo. E a revista Raça, antes da revista Raça, negros em capa de revista só era o Pelé, quando aparecia, ou algum astro americano, né? No Brasil, mais ninguém tinha sido capa. A revista Raça, no seu primeiro número, que ela todos os números, ela colocava e até hoje ainda coloca uma pessoa negra na capa, ela vendeu 280 mil exemplares. Ela bateu todos os recordes que no Brasil já haviam batido pelas outras revistas, Veja, Isto É, em seus primeiros números. Nenhuma revista em seu primeiro número vendeu tanto como a revista Raça. E ela mudou. Ela influenciou, e hoje existe muito material acadêmico sobre a revista, a cultura, o teatro, a televisão, a publicidade. Porém, hoje, a revista está passando por uma mudança, até para se adaptar a esse novo momento. Hoje ela é uma revista que, além de tratar da questão da estética, da beleza, ela também está no fronte de denunciar quando há preconceito, quando há discriminação, quando há racismo. Então, a gente pega todos esses fatores e mostra e traz para o público denunciando isso. Politicamente ativa, né? Exatamente. E como o senhor dialogou com os setores das diversas culturas que habitam a cidade? Olha, eu quando cheguei ao cargo de secretário, eu entendi, e eu venho de uma militância muito grande, eu sempre fui um ativista político, como cartunista, ou mesmo à frente da revista, quando mudei um pouco o projeto editorial da revista para ser uma revista mais combativa. Mas quando cheguei ao cargo de secretário, eu entendi que eu era secretário não só de um setor, não só dos ativistas, mas era secretário da cidade de São Paulo, que é uma cidade extremamente complexa, gigantesca e que tem setores das religiões de matrizes africanas que sempre reivindicaram muito, setores da Igreja Católica, que assim eu dialoguei com muitas das irmandades, setores dos evangélicos, setores de samba, da capoeira. Então eu tinha que falar com todo mundo. Então eu tentei ser o secretário de todos e fazer um projeto muito amplo para os negros da cidade de São Paulo e até aqueles desorganizados também que não estão em nenhuma organização, mas que são negros e que moravam na cidade de São Paulo. Fizemos um trabalho brilhante, criamos centros de referência, fizemos uma série de coisas que até hoje viraram um marco, porque a gente não pode esquecer que São Paulo é a maior cidade negra do Brasil. Aqui nessa cidade, mais de 4 milhões de pessoas se autodeclaram negras. Agora vamos dar a palavra para a Gabriele. Ainda sobre a secretaria, quais foram as dificuldades para criar ela, né? E por que do fim da secretaria? Olha, a secretaria, para se criar uma secretaria não é fácil, né? Era uma reivindicação antiga do movimento negro, porque nós entendíamos que havia pouco espaço dentro do Estado brasileiro para se discutir a questão racial. E todos os exemplos, como o Ministério da Igualdade Racial, quando foram criados, eles abriram grandes perspectivas e perspectivas positivas. Então foi muito difícil, mas era também uma promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad e abriu-se a secretaria. Trabalhamos muito, fizemos muita coisa pela cidade de São Paulo, que são marcos. Hoje eu viajo o Brasil para falar da experiência de São Paulo, que foi super exitosa. O fim da secretaria se dá muito à política de um novo prefeito. O prefeito Fernando Haddad saiu, assumiu o prefeito João Dória, que achou que aquelas políticas, ou que não precisaria daquelas políticas para a cidade de São Paulo, e fechou. Essa semana mesmo eu tive numa discussão que
está sendo muito questionado, porque a criação da secretaria foi uma lei, né? Na realidade, o prefeito passa por cima dessa lei quando ele resolve acabar com a secretaria. Eu não sei em que pé isso vai ficar, parece que já entraram com recurso, mas infelizmente eu acho que foi uma perda muito grande para a cidade de São Paulo, porque era uma secretaria que todos viam o trabalho e mostrou a que veio em um curto espaço de tempo. Então, diante dessas medidas, a senhora acha que a cultura negra ela precisa ser mais estudada, mais explorada? Eu acredito que sim, sobretudo mais respeitada, né? Porque a cultura negra ela é a base. Eu diria que a nossa cultura, ela tem, é claro, uma cultura miscigenada, você tem uma mistura da cultura que os brancos trouxeram, os indígenas já tinham essa cultura e os africanos também contribuíram. Porém, a cultura negra, ela está disseminada no Brasil desde a culinária, desde a comida, ao jeito de se vestir, ao jeito de falar, ao jeito de pensar, ao jeito... Você respira cultura negra nesse país, né? E é muito fácil de você entender isso e compreender isso. É só você sair do Brasil e ir para um país como a Argentina, ou ir para um país como os Estados Unidos, onde a cultura negra, aparentemente parece que a cultura negra lá é forte, mas lá é um país de cultura branca. Os negros são 13% da população. Aqui não, hoje nós somos 53%. Então, a música, a bossa nova, o samba, a comida, enfim, tudo é cultura negra. O grande problema é que esse país, como ele é muito preconceituoso, como esse país é muito racista, como esse país, às vezes ele quer ser um país europeu, ele se mira o tempo todo para a Europa e de costa para a América Latina e para a África, é que essa cultura também é discriminada. E cria-se um mito também de que o Brasil não é racista. Exatamente. E quanto a... Hoje sabemos que é incorreto, politicamente correto, chamar um negro como preto. Por quê? Olha, eu acho que isso é até eu digo assim, aí é uma pergunta complexa, eu acho até um pouco engraçado. Eu falo, existe o preto, existe o negro e existe o branco brasileiro. Aquele branco que só é branco no Brasil. Qualquer lugar do mundo ele não é branco, mas aqui no Brasil as pessoas acham que ele é branco. Por quê? Porque no Brasil a discriminação, e todas as pesquisas mostram, ela é diferente de, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se você tem traços africanos, de afrodescendência, você é um negro. Aqui não, é a coloração da pele. Então, quanto mais negro, mais discriminado você é. Então, houve um movimento, houve uma época, nos anos 70, o movimento negro falou, olha, todos somos negros, e acabou. Depois, com o movimento do hip hop, dos jovens e tal, ele falou, não, vamos mudar um pouquinho, porque se passar aqui todos nós negros, se a polícia passar, eu sei muito bem quem que ela vai abortar, são os pretos. Então, separou-se pretos e negros, aí, mais recentemente, falou, não, somos todos afrodescendentes, né? Eu, por exemplo, gostava muito da coisa do afrodescendente, porque falavam, afrodescendente é todo aquele que não é branco. Porém, depois das cotas e a utilização de muitos brancos para entrar nas universidades falando que era afrodescendente, eu extingui o afrodescendência e eu prefiro falar negros e pretos, né? Existem os negros e pretos. Então, mas eu acho que o que importa é que eu acho que o Brasil é esse país miscigenado e esse país que discrimina principalmente os pretos e os negros. O senhor B comentou sobre as cotas. Na sua opinião, elas deveriam existir ou não? Eu acho que sim, e há muito tempo, né? E eu acho que hoje as cotas a gente não deveria nem estar discutindo, principalmente depois, né, que o Supremo Tribunal Federal votou por 10-0 a legalidade das cotas e que as cotas eram importantes para mudar um pouco a evolução, inclusive, da educação no Brasil, né? E, se você me permite, eu vou falar só um pouquinho sobre isso, de como é que surgiu isso no Brasil. Isso surgiu lá no começo do século, na virada do século, quando houve uma pesquisa, quando o Brasil participou de uma conferência em Durban, na África do Sul. Quando voltou-se, o Brasil foi relator dessa conferência. O governo ainda era o Fernando Henrique Cardoso. Ele mandou fazer uma pesquisa sobre educação. E se o Brasil, se o Estado brasileiro não tomasse nenhuma medida, né, nós levaríamos mais ou menos 130 anos para equiparar aos brancos em termos de educação. Naquela época nós éramos 2% só dos que detinham os bancos das universidades. Então foi aí que começou e depois se concretizou mesmo no governo Lula as cotas nas universidades federais e ProUni e tudo mais.
E só para você ter uma ideia como eu sou favorável a isso e como isso impactou, na virada do século nós éramos 2% que ocupavam os bancos das universidades. Hoje já é mais de 20% dos negros estão nas universidades. Ou seja, entraram mais negros nesse período de 16 anos do que nas universidades, do que em toda a história da educação no Brasil. Então significa que essas políticas são altamente positivas e eu só sinto que ficou muito nessa discussão das universidades, quando na realidade as ações afirmativas deviam estar em outros locais, como o mercado de trabalho, enfim, toda a sociedade, em todos os locais tinha que ter sim políticas que reafirmassem, que incluíssem negros, que são os exclusos dessa sociedade racista. E quanto ao Programa de Desenvolvimento Social e Econômico, quais são os objetivos dele? Esse foi um programa que eu comecei lá na Secretaria da Igualdade Racial, porque eu sempre achei que um dos maiores problemas, né, isso nas discussões que a gente tinha dentro do movimento negro, um dos maiores problemas do racismo, né, é a exclusão no mercado de trabalho, porque ela gera outras coisas. Quando você não tem trabalho, ou quando você tem um salário menor do que um branco, ou quando você não tem salário nenhum, quando você está no subemprego, como a maioria dos negros, isso vira uma cadeia, porque aí você não consegue ter uma boa educação, você não consegue ter saúde, você não consegue ter habitação, e você vira um ser de segunda classe. Então eu, quando cheguei na secretaria, eu criei um grande programa lá de ação afirmativa, que era não só o programa que a gente já tinha na prefeitura, já estava começando na prefeitura, que era o de 20% de cotas para todos os grupos, mas também de começar a discutir isso com as grandes empresas, como que as grandes empresas, principalmente as multinacionais, que já tinham um programa de ação afirmativa, poderiam absorver os jovens que saíssem das universidades, os jovens que estavam se formando. E se o racismo é tratar diferente um indivíduo por sua raça, as cotas raciais nas universidades não são um tipo de racismo? Não, em todos os lugares que são ações afirmativas e são discriminações positivas. Alguns autores gostam de usar muito esse termo. Porque você pode discriminar assim as pessoas de uma forma positiva. Se você tem, eu costumo dizer o seguinte, que quando se discute cotas, eu falo, é o mesmo que uma pessoa que tem uma família, um pai de família. Né? Porque o Estado, na realidade, o Estado brasileiro, o Brasil é uma grande família. Se você, na sua família, você tem 5 filhos, e um dos filhos tem algum problema de acompanhar os outros, pode ser por várias questões, né? Eu não vou entrar aqui. No caso nosso, eu sei bem quais são as questões. Nós ficamos durante 380 anos trabalhando para construir esse país, depois fomos excluídos. Mas o que você tem que fazer como pai de família? Você tem que investir muito mais naquele para que ele possa acompanhar os outros do que qualquer outra coisa. Então, a ação afirmativa é isso. Você pode discriminar, sim, você vai discriminar. Você vai dizer assim para os outros filhos que estão indo bem, que estão comendo bem, que estão se educando bem, olha, esse aqui tem problema, esse aqui eu vou ter que investir. O Estado brasileiro tem que investir. Até porque o Estado brasileiro tem uma dívida gigantesca. Eu falo que se existe alguém que tem uma dívida gigantesca com a comunidade negra desse país, é o Estado brasileiro. Todos os pesquisadores, todas as pessoas que pesquisam a história do Brasil, são unânimes em dizer: até 1888, branco não fazia absolutamente nada nesse país. Quem construiu rodovia, quem é que construiu cidades, quem é que fez igreja? Os escravos. E o que esses caras, e o que os descendentes desses caras tiveram até hoje desse país? Absolutamente nada, a não ser uma polícia cada vez mais feroz nas periferias, matando os jovens. E para fechar essa discussão, como o senhor vê a representatividade de termos uma Miss Brasil negra, Raíssa Santana? Eu acho que isso começa a mudar, isso é um reflexo dessa luta toda, dessas reivindicações todas, dessa pressão toda que as organizações negras e que os negros no Brasil têm feito, né? E isso começa a mudar, a gente começa a mudar, e eu sempre falo, os próprios meios de comunicação, eu acho que hoje ter talvez o casal mais badalado da mídia, sei, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, mostra um pouco isso, esse novo momento que nós estamos vivendo, mas eu acho que isso é muito pouco, né? Eu acho que eu quero ter mesmo, é a hora que eu começar a ver, por exemplo, um cara que é muito meu amigo, vice-presidente da Microsoft, um negro, fico muito feliz, só que ele é norte-americano, eu quero um brasileiro lá. A hora que a gente começar a ver negros em cargos de distância, principalmente na economia, aí eu acho que a gente pode falar que a gente está mudando. Porque só na cultura, só nas artes, só na mídia não basta. Não basta, acho que a gente tem que ir um pouco além. Bom, muito obrigada, Maurício. O programa Depois da Aula fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de todos e não perca o nosso próximo programa sobre a cultura da capoeira.
Até lá!